Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o G Forte e vamos para mais um vídeo e agora vamos falar do Carioca de 2016 e aqui começa a petaria, né, do regulamento, porque mudaram o regulamento e aí começou a confusão toda. Isso ia se perdurar até acho que 2020 ou 2021, se não me engano, esse regulamento maluco, sabe? É um regulamento que, pelo amor de Deus, não sei como, em pleno século, né, que a gente vive, 2016 é meio recente ainda, né? Então, mas por que que os dirigentes tiveram a ideia de Jerico e de mudar esse regulamento, né, de deixar todo mundo confuso? Mas vamos tentar explicar, né, claro, né? A gente já explicou regulamentos bem loucos aqui já nesse canal, né, dessa série de estaduais, né, Libertadores, Brasileiro, enfim, né? Esse é só mais um, né? Vamos tentar decifrar esse bendito regulamento. Eram 16 times, né? Eram divididos em dois grupos, A e B, sendo Vasco e Botafogo cabeças de chave, né? Já que eles foram finalistas em 2015, né? Na primeira fase, os clubes enfrentam as equipes do outro grupo, ou seja, um time do grupo enfrenta do outro grupo. Os quatro primeiros de cada grupo formaram o grupo C e os quatro últimos colocados de cada grupo, o grupo D. Na segunda fase, os membros dos grupos jogaram entre si, ou seja, os quatro do grupo C se enfrentam, darará, e os eliminados lá jogam o grupo D. O grupo C foi a Taça Guanabara. O campeão desse grupo foi campeão da Taça Guanabara. E os quatro primeiros avançam para as semifinais. E em cruzamento olímpico, ou seja, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, né? Os vencedores de cada semifinal disputaram a final em duas partidas ida e volta. E o vencedor foi o campeão do Carioca de 2016. O grupo D disputou as duas vagas para a Taça Rio e os dois primeiros se juntaram ao quinto e sexto do grupo C, né? E aí aquele mesmo esquema, né? Primeiro do grupo D, enfim. E aí teve a final que foi disputada em jogo único, né? É, e aí eles jogaram. Aí as duas equipes que ficaram nas duas últimas posições do grupo D eram rebaixadas para a segunda divisão do Carioca, enfim. Foi um regulamento meio maluco, né? Mas, enfim. E vamos lá, o campeão de 2016 foi o Vasco, que foi o bicampeão, né? O Vasco, né, manteve o time que mesmo rebaixado no Brasileiro, né? E ainda trouxe uns nomes pontuais ali. E o Cruz Maltino chegou ao bicampeonato, de forma invicta, né? Algo que não ocorria desde 92, né? Enfim. E o bicampeonato vascaíno ocorre depois desse período aí, né? Daquela trilogia, né? De tricampeonato, né? De 92 a 94, né? Então, aí o Vasco voltava a ser bicampeão depois dessa época. No grupo A, né? O Vasco foi líder geral com facilidade, classificou em primeirão, né? E aí, na segunda fase, o Vasco novamente é campeão, né, do grupo, né, onde ele se juntou ali com os outros três grandes, né, mais os outros, né, pequenos e tal. E aí, né, veio o mata-mata, né. Na semifinal, o Vasco encarou o Flamengo, né. O jogo foi na Arena da Amazônia, né. O Maracanã estava fechado, né, para obras. Acho que estava com obras, estava com problemas de justiça, não lembro direito o que era, né. Aliás, os grandes tiveram que jogar muito fora do Rio, né? Por causa disso também. O Vasco encarou o Flamengo e eliminou o rival, né? Vencendo por 2-0. Né? E na final do campeonato, o Vasco encarou o Botafogo, né? Novamente, a final de 2015 se repetia em 2016, né? No primeiro jogo, né? Dessa vez com o Maracanã aberto, né? O primeiro jogo o Vasco vence por 1-0, né? E na volta, né? O Vasco sofre, mas consegue empatar 1-1 e assim conquista o bicampeonato, né? Um título merecido para o Cruz Maltino, que foi o melhor time do campeonato desde o começo, né? O Vasco confirmou o seu favoritismo na decisão, e foi merecido realmente, né? Porque o Vasco era o melhor time, né? Na Série B daquele ano, né? O Vasco sofreu, por muito pouco não consegue o acesso, mas conseguiu acesso, né? No Brasileirão da Série B, né? E, enfim, agora eu vou falar do time base do Vasco, né? O Vasco tinha quase o mesmo time de 2015, mudou poucas peças. No gol era Martin Silva, a defesa era Madison, Luan, Rodrigo e Júlio César, né? No lugar do Luan, né? Às vezes jogava o Rafael Vaz, né? Que aliás foi o gol do título dele, né? O Rafael Vaz. O meio-campo tinha Marcelo Matos, Júlio dos Santos, Andrezinho e Nenê, ou seja, dois meias ali experientes, né? No ataque, né? O Jorge Henrique e o Riascos, né?
E o Jorginho, né? O técnico Jorginho, né? O Jorginho do Tetra, né? De 94, lateral, era o técnico desse Vasco. Agora vocês vão ficar com os gols dessa final, né? Do jogo do título do Vasco. E a gente já volta para falar dos outros 3 grandes. Roda aí. O Fogo, que havia perdido a primeira partida, começou se recuperando. O cruzamento achou o Leandrinho livrinho na pequena área. Achou o Rafael Vaz na pequena área. Do Vasco! Rafael Vaz e o gol do empate. E graças a Deus. Bom, vocês viram aí os gols desse jogo aí, do título, né? O Vasco foi bicampeão. Agora vamos falar dos outros 3 grandes, né? Começando pelo Botafogo, né? O Botafogo, né? Foi cabeça de chave do grupo, né? Do grupo B na primeira fase, e o Glorioso se classificou sem problemas, né? O time foi primeiro, né? Colocado e avançou sem sustos. E o mesmo ocorre na segunda fase, né? Quando o Botafogo não sofre não, mas consegue se classificar em terceiro, né? E aí com isso o Botafogo encarou o Fluminense na semifinal. E o jogo foi o Raulino de Oliveira, né? Mando do Fluminense. Mas o Glorioso eliminou o Flu, né? Vencendo por 1-0. E foi para a final do campeonato, né? Encarar o Vasco, né? E novamente o Botafogo fica com o vice, né? Não consegue de novo o título e o Glorioso, né? Recém-subido da Série B para a Série A, né? Acaba vice-campeão. Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo estava um pouco melhor do que 2015, né? Com um time mais forte e tal. Na primeira fase o Flamengo termina em segundo no seu grupo, né? Na segunda fase o Flamengo sofre um pouco, né? Mas o time consegue se classificar ali, ficando em quarto, né? E aí encarou o Vasco, né? Que estava invicto e tal, e convenhamos, o Vasco era favorito, né? E o Flamengo tentou, né? Mas não conseguiu e acabou sendo eliminado pelo rival e acabou dando adeus ao campeonato, né? O Flamengo, né, na classificação geral, ficou em quarto, né? Ou seja, não foi bem no campeonato, né? O time ficou em segundo, mas depois o time decepcionou ali. E se esperava mais do Flamengo, mas o Flamengo ficou só em quarto, né? Chegamos agora no Fluminense, né? O Fluminense, né? Com um time cada vez um pouco mais modestos, né? Cada vez com times mais medianos, né? Já sem mais uma em média. O Fluminense cumpriu seu papel na primeira fase, né? Terminou em terceiro, né? Não foi uma campanha brilhante, mas foi classificado. Na segunda fase o Flu ficou em segundo, né? O Flu até tem uma pequena melhora, mas ficou só em segundo. Na semifinal o Fluminense encarou o Botafogo e deu adeus, né? O Fluminense, se não me engano, podia empatar esse jogo para se classificar, né? Porque tinha a melhor campanha. Mas o Tricolor acabou eliminado pelo time de General Severiano e acabou ficando pelo caminho, né? Na soma geral, o Tricolor ficou em terceiro, né? Enfim, galera, bom, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comenta também, é isso aí. Falou!